E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso. A oficialização dessa indicação será publicada em edição extra no Diário Oficial da União. Ser indicação feita por Lula ao STF neste mandato depois de Cristiano Zanin e Flávio Dino. Messias já tinha uma relação próxima com o presidente e estava entre os nomes avaliados para substituir Barroso. Agora ele passa a cumprir as etapas formais previstas, começando pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No Congresso, a tendência é que a margem de apoio registrada em indicações anteriores não seja a mesma. Isso porque, nos últimos dias, havia uma movimentação em torno do nome do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também era cotado para a vaga. Jorge Messias tem 44 anos e é procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Atuou em áreas jurídicas e de regulação, inclusive na Casa Civil, no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em nota oficial, o governo afirma que a indicação segue os critérios de experiência jurídica e serviço público. O texto destaca que Messias exerceu funções de análise de políticas governamentais e consultoria jurídica em diferentes pastas, além de já ter lecionado como professor visitante na Universidade de Brasília. Após a indicação, o nome dele ainda depende de aprovação no plenário do Senado. Já Jorge Messias disse que recebe a indicação com honra e disse que, uma vez aprovado no Senado, que se compromete a retribuir a confiança com dedicação, integridade e zelo institucional. E quem analisa esse assunto a partir de agora é Igor Damasceno, nosso comentarista político. Olá, Igor, boa noite para você. Essa indicação já era esperada, né? Inclusive adiantada por você aqui no A Crítica Brasil. Oi, Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, as nossas fontes nos disseram a respeito dessa decisão do presidente Lula desde o início de outubro. A TV A Crítica foi uma das primeiras emissoras do país a cravar essa informação que hoje se concretizou. E olha, o ministro da AGU, advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, ele agora vai começar essa sabatina e tem um longo caminho a percorrer, porque praticamente todo o Senado Federal estava querendo o senador Rodrigo Pacheco, considerado um perfil muito mais moderado do que o de Jorge Messias. Agora, essa indicação do presidente Lula nos permite fazer 3 análises. A primeira delas envolve a fé. Por que eu estou falando isso? Porque Jorge Messias, ele é evangélico e ele conta com o apoio da bancada evangélica e parlamentares dessa religião justamente para conseguir os 41 votos necessários no plenário do Senado Federal. E lá no STF nós temos uma pessoa evangélica, o ministro André Mendonça é pastor e apesar de ter sido indicado por Jair Bolsonaro, apoiou essa indicação do presidente Lula. Inclusive, André Mendonça foi o primeiro ministro do STF a se posicionar logo depois dessa indicação. Nós temos aí o texto que foi publicado por André Mendonça nas redes sociais, nossa produção vai colocar no ar agora. André Mendonça diz o seguinte: trata-se de um nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Então, André Mendonça, pela primeira vez, ele se posiciona de uma forma tão favorável a uma indicação do presidente Lula. É a terceira indicação de Lula nesse terceiro mandato e agora com o apoio de André Mendonça, ele que pode facilitar um pouco as coisas lá no Senado Federal para Jorge Messias. Agora, a segunda análise que nós fazemos é que, para indicar alguém ao Supremo, o presidente precisa cumprir 2 requisitos. O primeiro deles é que a indicação tenha um notório saber jurídico. Jorge Messias tem, ele é mestre pela UNB, é formado em Direito pela melhor universidade do Brasil, que é a Universidade de São Paulo, e também tem uma longa trajetória política na advocacia também. Então, tem sim um notório saber jurídico, um notório conhecimento da Constituição.
E ele também precisa ter uma reputação ilibada. Aí a coisa já começa a degringolar um pouco, porque Rodrigo Pacheco tem uma reputação muito melhor, muito mais respeitada do que a de Jorge Messias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, o presidente Lula tinha outras opções que atingiam esses requisitos constitucionais. E por que ele não indicou o Pacheco? Porque Lula não abriu mão de indicar alguém da confiança dele. Então, apesar de que Jorge Messias tem uma boa reputação, questionada às vezes, mas uma boa reputação, e também tem um notório saber jurídico, Lula colocou na frente desses requisitos um requisito pessoal, que é o quê? Ser amigo, próximo, ser uma pessoa da confiança do presidente. Não é exclusivo de Lula, todo presidente faz isso. Jair Bolsonaro indicou André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que são pessoas muito próximas a ele. O ex-presidente Michel Temer foi quem indicou Alexandre de Moraes, que era o seu próprio ministro da Justiça. Então o presidente Lula, ele continua exercendo essa tradição de que primeiro eu indico o meu amigo da confiança, depois eu vou me entender se ele tem um notório saber jurídico ou se ele tem uma reputação ilibada. E por que eu falei que Rodrigo Pacheco tem uma reputação melhor? Porque lá em 2016, quando Dilma era presidente da República e Lula já estava começando a se complicar no âmbito da Lava Jato, a Dilma queria dar foro privilegiado para o Lula. E naquela época ela queria transformá-lo em ministro da Casa Civil. Uma ligação telefônica entre Lula e Dilma, ela faz o seguinte: eu vou mandar o Messias, ela falando a respeito do ministro Jorge Messias, para ele entregar o documento que oficializa a sua posse e você só assina. Ou seja, ele estava apenas cumprindo o trabalho dele, mas naquela época Jorge Messias se envolveu nessa polêmica onde Dilma queria dar proteção a Lula. Não deu certo, foi barrado e Lula acabou preso. Então é uma polêmica que acaba manchando um pouco a reputação de Jorge Messias. Como eu disse, ele estava só fazendo o trabalho dele, mas se envolveu no momento em que foi uma vergonha alheia para a nossa política. E uma terceira análise que a gente faz é que Davi Alcolumbre tinha preferência por Rodrigo Pacheco. Eles dois têm uma dobradinha ali na presidência do Senado e ele é um amigo muito próximo de Rodrigo Pacheco. Ao Lula indicar alguém da sua confiança, contrariando Davi Alcolumbre, então a expectativa é que a relação muito boa de Lula com o Senado tende a dar uma balançada daqui para frente. Adriane. E era de se esperar, né? Se a gente levar em consideração as últimas indicações, né? Flávio Dino era ministro de Lula, aí tem também a outra indicação que era o advogado, né, de Lula, inclusive nesse âmbito da Lava Jato, quando houve ali, né, o Cristiano Zanin, e agora alguém que é da confiança não só nesse primeiro momento, nesse momento que estava na AGU, mas desde lá de trás, desde o governo Dilma, em 2011, 2012, foi ativo ali no Ministério da Educação, Ciência, Tecnologia, assumiu também Casa Civil, mas a grande repercussão em torno do nome dele é de fato esse episódio que você relatou em 2016, nessa gravação de uma ligação entre Lula e Dilma, que era uma manobra política para tentar evitar que ele pudesse ser preso, né? Então, acaba que isso foi o que teve de protagonismo dentro de todos os cargos que ele veio ocupando ao longo dos governos petistas. Agora, Igor, não é de uma hora para outra que ele assume essa vaga no STF. Existe um protocolo que você disse ainda há pouco, tem a sabatina ainda, né, dos senadores, mas isso, de fato, é só um protocolo para cumprir ali essas etapas ou há alguma chance de mudar essa indicação? Não, é um protocolo que precisa ser cumprido e que pode dar alguma coisa errada para Jorge Messias. Ele tem que ser sabatinado pela CCJ do Senado, ali ele precisa ter pelo menos a maioria simples. O que é a maioria simples? São 27 membros da CCJ, mas se estiverem somente 12 ali no plenário na hora da sabatina, 7 forma a maioria, então já é considerado aprovado na CCJ. Isso é a maioria simples, é a quantidade de pessoas que tem ali no momento da sabatina e que participarem da votação. São 27 ao todo, se todos estiverem, então 14 já forma a maioria. Passando na CCJ, então ele vai para com o nome no plenário do Senado e ali ele vai precisar de pelo menos 41 votos, é o chamado maioria absoluta.
tem um número mínimo para ser atingido, 41. Se tiverem só 42 senadores em plenário, só um pode votar contrário. Todos os outros precisam votar favoravelmente. Mas agora o Jorge Messias, o que ele vai fazer? Ele vai evitar dar entrevistas para não se comprometer com nenhuma polêmica e ele vai começar a rodar o Senado Federal. Vai visitar gabinete por gabinete, principalmente daqueles partidos do chamado Centrão. Aqueles que já votam com Lula, ele pode até passar, mas só em cortesia mesmo. Ele vai tentar ganhar a confiança do Centrão, que é quem tem ali um voto mais dividido. Então ele vai conversar, vai falar das propostas dele, vai prometer que não vai agir politicamente dentro do Supremo Tribunal Federal, que vai guardar a Constituição, esse é o dever do ministro do STF, e vai trabalhar, vai fazer esse trabalho de convencimento, até que Davi Alcolumbre paute a votação dele. Então tudo também está nas mãos do Davi Alcolumbre. Quando aqueles que são mais próximos de Lula entenderem que já há votos suficientes, vão conversar com o presidente da CCJ e com o presidente do Senado, vão então marcar a votação e aí sim o nome dele vai ser submetido. Mas os senadores, se não votarem o suficiente, não tiver voto suficiente, a indicação é reprovada e Lula vai ter que indicar outra pessoa. Isso nunca aconteceu na história do nosso país, mas Jorge Messias ele tem um trabalho muito grande a ser feito. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!